Fala galera, meu nome é Johnny Abreu, sou apresentador do Legado Cast. Hoje a gente está iniciando o segundo episódio e eu lhe garanto, hoje algo promete. Hoje a gente está com um convidado muito especial. Mas antes disso, eu quero falar dos nossos patrocinadores, né? A JLC Tintas, que é um dos nossos patrocinadores, que está apoiando esse projeto. Eles ficam na Rua Luiz Domingues, 1874, próximo à Praça Brasil. Lá você vai encontrar tintas internas e externas, cimento queimado, tinta acrílico com aquele efeito mármore, vários tipos de textura, inclusive aquelas pedras naturais e aquela tinta borracha líquida. Você vai encontrar tudo lá na JLC Tintas, que é o nosso amigo Rafael e Bárbara. Um abraço. Também quero falar também da nossa parceira Tops Embalagens. Ali a Regina e o Cleiton, nossos amigos. Tudo em sacolas personalizadas. Sacolas plásticas, embalagens para hambúrgueres, embalagens para farmácias e bijuterias, fitas de cetim personalizadas. Lá, o nome já está dizendo, Tops Embalagem, lá é top de verdades. E também a Ana Carolina Presentes, que é a patrocinadora também desse podcast. Inclusive, essas canecas foi ela que produziu, tudo em caneca personalizada, garrafas personalizadas. E eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o @ deles, certo? O Instagram, contato, tudo certinho, tá bom? Vocês podem chamar eles que vai dar tudo certo. Inclusive, Léo, eu quero já te entregar um presente aqui, certo? Rapaz, já começando o podcast aí com o presente. Inclusive, essa embalagem é da Top Embalagem. E a caneca que tá aqui dentro é da Ana Carolina Presentes. Eu tenho uma honra de te presentear, tá bom? Top Embalagem, Ana Carolina, muito obrigado aí. Sabendo esse risco. Bora abrir, né? O importante é o cara abrir logo. Isso aqui vai lá pro meu escritório. As canecas personalizadas. Obrigadão, meu recado, depois vou ler pra... Leva pra casa. Obrigadão. Recebendo aqui o presente, né? Presente a gente... Léo, eu tenho uma honra muito grande de te trazer aqui. Na verdade, quando eu lancei esse projeto do Legado Cast, eu fiz uma lista dos convidados. E você foi um dos top 1, 2, 3 ali pra gente fechar essa parceria, né? E quando eu falei com você, você não pensou duas vezes, passou a contar da Isabela, quero mandar um abraço também pra Isabela. Cara, gente super fina, gente boa demais. Demais. Né? Pega muito no meu pé, mas gente boa demais. E eu te conheci pelas redes sociais há algum tempo. E eu tive a honra de me inspirar em algumas coisas com você. E eu queria começar esse podcast para perguntar como foi que surgiu esse Léo dos Stories, né? Porque eu acho que quando eu comecei a te seguir, eu acho que você tinha uns 25 mil seguidores, mais ou menos. Hoje você tá com mais de 150 mil. Na época, tu lembra mais ou menos? Tipo assim, o que... Cara... O que tu pegou assim de... Pra gente já iniciar, que eu vou contar a história, né? Cara, eu acho que foi as viagens. As viagens. Aí a pergunta é, como foi que surgiu o Léo dos Stories? Primeiramente, boa tarde, né? A gente tá quase 6 horas da tarde aqui. Agradecer a oportunidade do Legado Podcast também. A gente fica muito feliz de estar aqui sempre compartilhando nossas histórias, porque eu sei que é muito importante para as pessoas que estão começando agora, as pessoas que de alguma forma se inspiram em mim também. E antes de iniciar para falar sobre o Léo dos Stories, a gente precisa falar do Leonardo. O Leonardo é um jovem que foi criado pelos avós, mas também amo meus pais. Tive toda a educação aí pela Dona Rosa, para vocês que conhecem. Estudei em colégio público, né? Então, tive uma formação com pouco conhecimento, às vezes, da rede pública, mas com muito amor, né? Pelas professoras. Mas isso nunca foi um dos motivos para me deixar de buscar o meu protagonismo. E logo cedo, sempre tive um sonho de ser jogador de futebol, como qualquer outra criança. Cara? Então ainda tentei ali, fui jogar ali no estado do Pará, mas vi logo que não era para mim aquilo. E sempre muito bem comunicativo. Tive a oportunidade no segmento de trabalhar na Top Sport, agradecer o Daci da Top Sport, com 16, 17 anos ali. Ele me deu a minha primeira oportunidade de trabalhar. E eu só, aos 3 meses já me destaquei, fui um dos melhores vendedores da Top Sport. E aí surge a oportunidade para mim ir para o Bradesco. Top, cara. Então, aos 17 anos, eu fui o primeiro jovem aprendiz do Bradesco a ser efetivado.
Eu falo assim, para contar do Léo dos Stories, tem que ter essa trajetória, essa oportunidade, que é a Escola Bradesco, para mim, uma instituição privada, né? Onde eu adquiri todos os meus conhecimentos como empresário, como pessoa, como vendedor. E aí ficou mais fácil vir o Léo dos Stories. E aí eu sei que é uma história longa, né? Já resumindo para ti, eu entrei no Bradesco, fui o primeiro jovem aprendiz a ser efetivado. Fui o gerente mais novo da instituição, com 21 anos. 21, cara. 21 anos já estava sendo gerente. E aí eu tive eu sempre tive um sonho, né, de conhecer os jogadores de perto, Messi, Cristiano Ronaldo, todos os jogadores que eu vi pela internet que eu queria ver. E aí eu faço um Eurotrip de 28 dias. E nessa Eurotrip de 28 dias eu saio aqui de Imperatriz com 2.000 seguidores. E aí eu vou com mais 3 amigos e começo a gravar stories. Era a minha primeira viagem de avião, minha primeira viagem que eu saía do estado do Maranhão foi para a Europa. Então acaba que eu, que venho de uma família humilde, né? Uhum. As pessoas que me acompanhavam, o orgânico, sem ser rede social, ficavam se perguntando como é que esse menino está na Europa. E aí eu começava a gravar conteúdo e muitos stories, acordava já gravando. Naquela época não tinha limite de stories, então por isso que surge o Léo dos Stories. Automaticamente, quando eu chego em Imperatriz, depois de 28 dias de Europa, aquelas pessoas que não são ricas financeiramente, mas pobres em conhecimento, em viajar, né? Porque às vezes pensam que é uma coisa de outro mundo, e eu tornei isso possível naquela época. E acabou que quando eu chego, o próprio seguidor, o próprio público, o menino dos Stories ali, que foi para Europa. Aí começou essa sacada. Aí eu peguei essa sacada, o Léo dos Stories ainda não tem. Tinha a Tainara OG dos NetChap na época, e então vou lançar meu nome Léo dos Stories. E aí foi a minha primeira sacada, assim, genial, quando eu mudo o meu perfil para Léo dos Stories. Então sai o Léo do Bradesco, e aí esse nome aí que todos os lugares de Imperatriz, 4 cantos do Maranhão, Pará, Tocantins, que eu vou, o pessoal me conhece como Léo dos Stories. Legal, cara. Assim, só pra gente recapitular. Então, você passou pela Top Sport. Passei. Certo? E você foi pro Bradesco. E você... A Top Sport eu tive que ter... Tipo, a Top Sport eu ganhava um salário mais comissão. Então, tipo, dava lá R$2.000. Quando eu decido ir pro Bradesco como jovem aprendiz, que a única oportunidade era jovem aprendiz, eu fui para um salário de R$550. Ou eu ficava na Top Sport como vendedor, que não tinha projeção, ou eu apostava em uma aposta que era ir para o Bradesco, ser jovem aprendiz, onde nenhum jovem aprendiz foi efetivado. E aí, automaticamente, eu decido dar 2 passos para trás. Eu sabia que eu ia ser efetivado. Cara, era isso que eu ia tocar. Às vezes, você precisa um pouco dar algum passo para trás para pegar impulso para poder chegar mais longe. Porque o ego é a coisa que mais derruba o ser humano, é o ego, né? Não, sim. E as pessoas, às vezes, se contentam muito com... Mediatismo isso, também. Cara, tô ganhando aqui e tal, mas às vezes não pensa a longo prazo. E tem uma fala interessante que você fala assim, que quando você tá no Bradesco, você entendeu que você era maior do que o Bradesco. Sim. Eu achei massa isso, porque é você não se limitar a um ambiente. Cara, eu não vou me contentar com isso aqui. É você olhar e falar assim, cara, eu vou mirar mais longe, vou mirar mais alto. E, cara, e você disparou, cara. Eu acho que a decisão de eu sair do Bradesco foi algo... Há muito tempo eu vinha pensando nisso, né? Porque viajava muito para fora, então você acaba tendo muito insight, muitas ideias. Eu já vinha da criação de conteúdo. E eu sempre falava para mim, se eu fui muito bom no Bradesco, eu vou ser melhor ainda pro negócio que é meu. Então eu preciso apostar nisso. E às vezes a gente vive em uma sociedade que é muito imediatista. Uma sociedade onde todas as pessoas querem seguir um padrão da família perfeita, querem seguir um padrão da esposa ou de se formar. E eu acho que não. Eu acho que o mundo ele tá diferente, né? E eu acho que cada um tem seu tempo de conquista. Não, sim. Então, tipo assim, eu acho que foi essa sacada de mestre, assim, na minha cabeça, que foi quando eu tive a atitude de fazer aquela carta, mesmo chorando. Deixei de todos os meus direitos, né? Que você perde os direitos. Não, sim. E eu não me arrependo dessa decisão. Acho que foi o divisor de águas pra minha vida, assim. Ó, isso você falou aí sobre o tempo. Porque, às vezes, o meu tempo não é o teu tempo. Não. E, às vezes, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Né? Exatamente. Ainda tem o tempo de Deus. Aí, o que acontece? O que mais acontece hoje? Existe um grau comparativo. Então, às vezes, as pessoas estão se comparando com outras pessoas.
Aí, o fato dela se comparar com outras pessoas, aí aquilo ali já começa a gerar ansiedade, até gerando depressão. Aí fala, pô, por que fulano consegue e por que eu não consigo? Por que fulano chegou? Cara, às vezes o tempo e o processo do cara não é o mesmo processo que você vive, né? E às vezes eu falo que quem não suporta o processo não vive o propósito. É, isso aí. Né? Então, às vezes, cara, o que você vive... Eu, pelo que eu já percebi, eu acho que você é um cara 220. Eu acho que a tua mente tá todo o tempo pensando. Quando eu espantei, você tava lá em Brejão. Brejão, não é isso? Lá fazendo a trilha. Quando eu me espanto, 6 horas da manhã, você tá na beira já fazendo cardio e tal, e daqui a pouco você tá em João Lisboa. Então, você é um cara que não para. Mas você é um cara que eu acredito que é um cara que tá com a mente a todo tempo pensando ideia. E isso é muito bom porque, cara, eu preciso executar isso, né? E é muito legal isso. E olhando essa trajetória, Léo, como foi que tu começou a empreender? Qual foi o primeiro, assim, cara, saiu do Bradesco, você começou a viajar, aí começou como influencer, não foi isso? Sim. Como influencer. E eu vi que parece que despertou uma paixão por isso, né? Eu acho que a parte de empreender é porque eu fui gestor de muitas contas, né? Então eu via onde o cara errava e onde o cara acertava. Então o Bradesco ele me deu muito essa Te treinou. Me treinou para isso. E acaba que você divulga tantas coisas para os outros e que você tem o influenciador, ele tem que ir todo influenciador tem que ter esse despertar, porque se ele tiver um produto para ele vai vender muito mais. Então, Sim. ele acaba parando de ganhar uma publi e ganhando por venda, por produto que ele vai vender. Como eu viajo muito, a minha agência de viagem, que já tem 5 anos, vai fazer um convite para você. Próximo mês a gente vai inaugurar o ponto físico. Sim, né? top. Então, a gente hoje... eu sei o quanto eu vendo. Então, você trabalhar com isso, saber em quanto em números eu consigo vender, até para você negociar com a empresa onde você vai fazer uma propaganda, você consegue saber o seu valor. E automaticamente, quando eu trago isso para mim, né, eu sempre busco ter porcentagens em vendas daquilo que eu divulgo, que é muito importante, porque eu sei o quanto eu sou vendedor nato, né? O lado positivo de eu ser influenciador é que eu venho de uma escola de venda. Então, para mim, fica mais fácil. Então, é por isso que eu gosto de falar que, às vezes, quando eu vejo alguém iniciando como influenciador, como criador de conteúdo, tem que ter paciência, porque para mim pode ser fácil, mas para ele pode ser difícil no início. Às vezes o que é fácil para mim pode ser difícil para você, né? Tudo bem. E o que é difícil para ti pode ser muito fácil para mim. E cada um vive a sua maneira de viver, né, cara? Então, assim, aí começou a história de viagens. Eu lembro que você tinha, eu não sei, teve a Salt. Sim, tive a Salt. Acho que a Salt foi acho que a melhor experiência como empreendedor. Marketing financeiro, lançamento de campanha, logística de entrega. Então, a Salt, para mim, depois do banco, foi outra escola. Criar essa marca na época foi muito interessante. Só que acaba que todo projeto tem seu meio, tem seu fim, né? Foi um ótimo projeto. Eu decidi ali não continuar e trazer as coisas para o meu nome, onde eu tive a Léo Store Brasil, que ainda tenho, né? Tá mais com meu irmão gerenciando, eu tocando mais as outras coisas, no qual eu gosto, que é o meu ecossistema, que é a LS Comunicação. Sim. A LS Comunicação é uma agência de marketing, tanto de influência com influenciador, lançamento de eventos, campanhas de publicidade também. A gente também faz gestão de algumas contas, como o Rei do Açaí, Condo, as empresas no qual eu faço divulgação. A minha própria equipe faz o desenvolvimento da campanha. Top, cara. Léo, e assim, qual foi a maior dificuldade que você encontrou assim, no empreendedorismo? Cara, o empreendedorismo, eu acho que o empreendedorismo é o que tu falou que eu sou. Eu não paro, né? Então, esses 3 dias, coincidentemente, tá sendo dias, para mim, bem pensativos, porque a gente fica, o que eu vou fazer? Uma coisa diferente. E é isso que me move, né? São projetos novos. Claro que a gente precisa estruturar, precisa ter uma estrutura bem organizada, a empresa funcionando. Bem elaborada, né? Sem eu estar dentro. Só que o que me move mesmo são novos projetos. E o empreendedorismo, você tem que estar se reinventando todos os dias. Sim. Porque você é o seu maior concorrente é você mesmo. Sim. Então, eu digo que empreender
não é para qualquer um. Não é, isso tá aí, né? Senão todo mundo queria empreender. Tem dias que vai ser muito difícil, tem dias que as vendas não vão bater na tua porta, você vai ter que ir buscar, você vai ter que prospectar. Mas tem dias também que, às vezes, quando você faz um ótimo trabalho, né? O resultado vem, né? O resultado vem em consequência, não tem como. Pois é. Cara, é porque assim, eu costumo dizer, cara, que para empreender, você tem que ter coragem, né? E às vezes o fato de você saber muito sobre um produto, ou, cara, fulano é muito bom em determinado mercado, alguma coisa, mas se você não souber vender, como se vender, cara, as pessoas não acreditam nisso. Então, assim, você tem que ter muita coragem. Você tem que ter coragem. Não é só o financeiro, não é só o conhecimento, não. Você tem que ter coragem, porque igual você falou, vai ter dias que o desânimo vai bater. Tem que ter um time bom, né? Sim. Eu acho que essa parte de você, aquele gestor centralizador, não existe mais isso. Você tem que delegar e confiar na sua equipe. Automaticamente ensinar da mesma forma, direcionar eles, claro, fazer parte de todos os processos, mas deixar que as coisas andem automaticamente. Quando vocês têm um time bom, não tem como sua empresa não ir bem. Se você tem um financeiro bom, se você tem um marketing bom, se você tem um vendedor bom, igual na Stories Viagem. A gente tem 3 vendedores incríveis, que é Eli, o Lucas e o Gunnar. Os caras lá vendem, o lead chega, isso eu me garanto. O orgânico vai chegar, o cliente vai chegar na plataforma deles e o papel deles é fazer uma boa venda. Então, assim, eu acho que você tem que ter um time, tudo na vida. Eu não cheguei aqui só. Por isso que eu gosto de ser sempre bem na vida das outras pessoas, porque todo lugar que eu vou, que eu piso meus pés, seja aqui no Brasil, seja fora, sempre aparece anjos na minha vida que me ajudam, na minha trajetória. Sim, às vezes Deus vai colocando pessoas para te levar mais para perto de um propósito, não é isso? Cara, assim, grande empreendedor, e o interessante é que você tá aí fora viajando, você tá fazendo história, você tá desempenhando seu papel, e você tem um time, e aí isso que é interessante, né? Você consegue viajar, você consegue resolver outras coisas, porque você tem um time de qualidade que consegue resolver enquanto você não tá lá dentro. Sim. Não é isso? Porque eu costumo dizer assim, porque se o empresário ele fica muito dentro do operacional, cara, as coisas não andam. Eu não tenho tempo para pensar em não como... tem, cara. Monetizar, né? Sim, exatamente. Exemplo disso é na empresa que eu trabalho, onde eu sou gerente do escritório de contabilidade. Meu chefe me colocou e ele começou a sair do operacional e começou a delegar isso para mim. Por quê? Porque ele entendeu que se ele sair do operacional, se ele ficar mais na parte estratégica, cara, ele começa a ter uma visão mais ampla e consegue ver mais longe, não é isso? É o cara que fica muito limitado lá no operacional. Eu sei que às vezes no início, o cara tem que correr, batalhar, fica naquele operacional, mas tem que chegar uma hora que ele tem que botar um start e falar, cara, eu preciso da operação e agora eu vou começar a focar mais longe, né? Cara, assim, eu lembro que eu te acompanhei quando você foi na Copa do Brasil, cara. Agora, né? Foi lá no Catar, não é isso? Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, cara. Falei errado. Cara, e assim, o interessante é que a gente sentia a emoção. De estar lá, Não, né? cara, isso gravando e aquela coisa. Foi existe vários divisores de água na minha vida. De ganho de seguidores, de engajamento, Copa do Mundo foi meu maior. Foi, né? Tipo, eu ganhei 40 mil seguidores lá na Copa e foram dias incríveis, assim, a realização de um sonho. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Sim. Como profissional, de ser influenciador, de criador de conteúdo. Então, tá na Copa do Mundo sempre será lembrado na minha trajetória, porque foi o que conseguiu agregar mais valor ao Léo dos Stories. Foi aquela Copa. E eu sei o tanto que eu invisto no meu CPF. Meus CNPJ são fortes, porque eu invisto muito no meu CPF, em viagens, em eventos, em cursos, em acessos e network. Então acaba que, às vezes, o que a gente ganha, as pessoas, contratar o Léo acaba sendo caro, mas eles têm que ver a quantidade de investimentos que eu faço em mim mesmo. Seja em tudo. Não é barato essas passagens, não é barato os lugares que eu ando, tudo que eu frequento, e isso requer investimento para poder vender mais, para poder agregar valor mais, os eventos onde a gente organiza, que é algo que eu amo fazer. Só que assim, a Copa do Mundo realmente foi um divisor de águas, foi um reality show para a galera aqui da região. Não, sim. E eu digo, vamos para a Copa, que é muito bom. Top, cara. Isso que você falou, você investe no teu CPF.
Eu costumo dizer que só existe um CNPJ fraco quando o CPF é fraco. Isso. Na verdade, o CNPJ é um reflexo do CPF. Né? Então, quando você investe, você é o seu maior ativo. Se você investe em você, cara, isso começa a refletir em todas as áreas da sua vida. Né? E falando sobre Copa, sobre futebol, cara, quando a gente entra no teu Instagram, a primeira coisa que a gente encontra lá é a foto sua, Neymar. Cara, assim, dá para imaginar, mais ou menos, né? Mas só quem viveu, né, de viver aquela experiência. E eu queria que tu contasse um pouco como é que foi essa experiência, né? Cara, daqui a pouco você tá de frente com, cara... Ah, sim. Igual eu falo. Menino Ney. Eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que eles colocam na minha vida. Não só o Neymar, Ronaldinho, Isso Nunes, todos os famosos, Negrete, todos os famosos que de alguma forma passaram pela minha vida. Não é só um, não é só dois. Às vezes a gente recebe muitos haters. Ah, é porque o Léo Barba. Mas se vocês forem parar para perceber o tanto de influência de tantos de famosos, atletas, no qual hoje estão no meu convívio, abriram a porta das suas casas, pessoas que eu tenho um WhatsApp. Então, acho que tem alguma coisa diferente. Não é por conta, é porque eles gostam da pessoa que eu sou. Então, se você for pegar todo um leque de pessoas que eu conheci, de pessoas que eu tenho contato, são várias pessoas grandes internacionalmente. E eu fico muito feliz desse dom que Deus me deu, desse meu carisma, que isso, dinheiro no mundo compra. E chegar nesses lugares com esses famosos, com essas pessoas, que não é só uma pessoa. Então, eu gosto de dizer que eu tenho portas abertas com vários outros influenciadores, atletas. Eu fico muito feliz por isso. E ir para a casa do Neymar, agradecer, né? Realmente foi uma oportunidade que a Raíssa me deu, a família. Sou muito grato a isso. Na vida, a gente acaba conhecendo pessoas que te levam para outros lugares, e ir para a casa do Neymar realmente... Para mim foi muito importante, para as pessoas que me acompanham, para as crianças que se espelham um dia conhecer o Neymar, que isso que é o legal, né? Então, você ser uma referência para essas pessoas. Quando eu chego em algum lugar, as crianças tocam na minha tatuagem, porque dizem um ditado, se você tocar, você está tocando no Neymar. Isso acaba, eu consigo ver nos olhos dela, elas sonhando isso também, isso é muito importante. E... assim, foi um momento que eu estava na casa dele, então, na intimidade dele. Sim. Não estava ali como um fã, e sim como um convidado. Top. E tive que fingir costume. É um cara sensacional como pessoa. Tive várias experiências que passam na minha cabeça agora, que eu nunca vou esquecer. Só que, se eu fosse falar o que eu trouxe tipo, que eu trouxe de experiência, de experiência de conhecer o Neymar, é que você nunca pode dizer nunca. Tipo, eu nunca vou conhecer aquela pessoa, eu nunca vou conseguir isso, porque as palavras, elas têm poder. E eu lembro, como criança, eu falei, eu vou conhecer esse cara um dia, eu vou conversar com ele. Então, tudo que eu conquistei na minha vida foi falado pela minha boca. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Tem vários versículos da Bíblia que falam sobre isso. E as pessoas que assistem esse podcast, que de alguma forma hoje estão tristes por não realizar seus sonhos, que elas comecem fazendo o que é o mais simples e o que é mais barato. Porque é só falar. Vou conseguir, eu vou me formar, eu vou conseguir comprar meu carro, vou me formar, comprar uma casa, eu vou casar. E é só isso. Então você precisa liberar palavras positivas. É começar a verbalizar até acontecer, né, cara? E o mais interessante é verbalizar e começar a agradecer. Porque às vezes, quando você começa a agradecer, as coisas começam a acontecer naturalmente, né? Então, assim, cara, eu não sei como foi que você conseguiu... né? Você disse que na casa dele lá, você tentou manter costume, né, cara? Mas eu imagino mais ou menos o coração, né? Daquela disparada. Pô, tô aqui comendo churrasco na casa do Neymar. É porque não é uma coisa que você programou, não é todo né? dia, né, cara? Eu fui pego de surpresa. Em menos de 15 dias, acho que menos de 10 dias, eu tava na casa dele. Um convite inesperado do Haroldo para mim ir para Paris. E aí eu aceito aquela oportunidade, vou atrás dos recursos, vou para Paris, passo ali 3 dias, em 3 dias eu tô na casa dele. Então, não é algo que você programou. Foi pego de surpresa e realmente é algo que está marcado na minha pele, né? É um dos braços que eu tenho em todos os lugares que eu fui, a maioria. E assinaturas importantes. Então, não tem como esquecer. E, cara, não tenho palavras.
para descrever esse dia. E o interessante é que o Léo fala assim, numa maior naturalidade, como, né? Como se fosse um amigo, cara, e assim, aquele amigo de infância. Mas é legal, cara, é massa isso, entendeu? E o interessante é que teve pessoas que abriram essa porta, né, cara? Sim. E o interessante é que você é grato a isso. Muito, cara. Né? Porque tem gente que chega em alguns lugares e esquece, né, da sua essência, esquece de pessoas. Acho que pra todo mundo que é meu amigo, quem me conhece, não por ser famoso, não por ser uma pessoa relevante, eu acho que eu me dou pra todo mundo que passa pela minha vida. Então, acho que um do meu diferencial é isso. Essa minha essência. Se for pra te levantar, a gente vai fazer o máximo possível, unir as forças que a gente tem e ajudar essa pessoa, seja qualquer pessoa. Acho que a gente não precisa, não pode olhar pra cara e sim pro coração e tentar ajudar. Top, cara. Léo, assim, na tua trajetória, na sua vida, já passou algum momento, né? Depois que chegou o Léo dos Stories, você começou a ser reconhecido, chegou algum momento da tua vida que você pensou assim, cara, em desistir ou ter algum desânimo, ou alguma crise de ansiedade ou depressão, alguma coisa assim do tipo? Cara, a saúde mental ela é muito importante, né? Tem 3 anos que eu venho fazendo terapia. Não vou mentir pra ti que às vezes sim, esses dias mesmo deu vontade de desistir, deu vontade de largar tudo por conta da responsabilidade. Mas eu sempre falo, eu pedi isso pra Deus. Então, se eu pedir isso pra Deus, Ele só tá me entregando. Então, Deus não vai te entregar um fardo se você não consegue carregar, né? Então, aí eu acabo, choro ali sozinho. Quantas vezes chorei no meu banheiro, quantas vezes chorei lá no pão da vovó. Pelas responsabilidades, a gente sabe que não tá fácil. Só que a gente entende nosso propósito e tem muitas outras coisas pra gente poder realizar e inspirar também, que é o mais importante, né? Que é a forma que a gente o nosso propósito e a forma que a gente tem como direção nessa terra, que é ajudar as outras pessoas a conseguir o mesmo. Sim. Então não tem graça eu chegar aqui e não lembrar de todas as pessoas que me ajudaram a chegar. Como diz a música do L7, não adianta chegar lá no topo sozinho. Então, se não for com as pessoas que estão ao meu lado, eu nem queria chegar. Sim. Eu falo para Deus assim, Deus, se for para me dar tudo aquilo que eu pedi para ti e tirar a minha essência, nem precisa me entregar. Eu quero continuar sendo a mesma criança feliz, alegre de sempre. Hoje nesse podcast, outro dia no Podpah, em qualquer outro podcast, eu quero chegar com essa mesma animação. E é isso. Acho que a vida ela tem mais graça com as pessoas que você caminha. Sim. Cara, assim, a gente está vivendo hoje em um mundo, cara, onde é a doença do século, né? Depressão, ansiedade. E teve algo interessante que eu vi numa fala sua, que você está fazendo terapia, não é isso? Sim. E, cara, eu lembro quem tocou nesse assunto foi até o meu amigo Rogerinho, né? Eu quero até abrir parênteses aqui, porque tu foi um dos caras que mais influenciou o Rogerinho, né, cara, a ser um influenciador. Acho que desde quando eu vi o Rogerinho, eu já sabia que ele ia... eu lembro lá em Brasília, eu falei assim, se tu for pra internet, tu vai ganhar muito dinheiro. Cara, e ele tá disparado, né? Dos Graças States, e agora e dos Crias, e agora ele lançou isso. Esses dias eu troquei ideia com ele na casa da mãe dele. E a gente até tocou no teu assunto também. E eu lembro que vocês foram pro Pará, né? Acho que foi pra Belém, pro jogo. Marabá. E lá cara, vamos começar a gravar história. E lá você começou a incentivar ele em relação a isso, né, cara? E eu vi que o Rogerinho, ele deu uma disparada. Hoje ele pega o celular na mão aqui, ele... Cara, dispara e grava história. É muito bom. Um cara que foi vendedor de consórcio da Honda. Não, esse cara aí é diferenciado. Então foi muito mais fácil profetizar isso na vida dele. Falei, cara, se tu for pra internet, tu consegue tudo. Sim. Aí eu lembro que ele falou, né? Eles chegaram num assunto sobre pai, né? E eu lembro que teve algo que você falou interessante. Você falou que tá fazendo terapia. E tu falou assim, cara, parece que teu pai não te criou, não foi isso? Não tive criação. Então, assim, não fui criado pelo meu pai nem pela minha mãe, pelos meus avós, né? Que são meus pais hoje. Aí eu lembro que você falou assim, cara, eu tô fazendo terapia. E lá eu descobri que o meu pai me deu a coisa mais importante do mundo, que é a vida. Cara, aquilo ali... Cara, eu acho que é o maior ato de amor, né? Sim, porque eu pensei, cara, ele descobriu, né? Apesar de não ter sido criado pelo pai, mas ele descobriu na terapia lá que o pai dele deu a coisa mais importante para ele, que é a vida. Né? E eu lembro que vocês começaram a falar e eu achei muito interessante, até me emocionei em relação a isso, porque às vezes tem aquele pai
que ele tem o filho, mas ele não é um pai presente. Aí, às vezes, você não sabe o que é pior. Se é um pai que tá ali e ele não é presente, ou é nunca ter tido um pai, né? Mas o interessante é que você conseguiu superar isso. Cara, voltei a falar com meu pai e tal, aquela coisa. Ele me prometia as coisas e não cumpria. E tu foi mais forte, muito mais forte do que ele, né? Que você foi lá, tal, o cara resolveu em relação a isso, entendeu o verdadeiro propósito. Porque tu é luz, né, cara? Você é luz aí. Eu vejo Deus na tua vida, Amém. Literalmente. Isso aí entendeu, é cara? um elogio que eu amo ter. Eu vejo Deus na sua vida. E eu vi algo interessante que você falou, eu não sei onde foi, mas falou assim, cara, eu dizimo, eu oferto na igreja, tudo certinho. E eu fiquei assim, rapaz, o Léo é um cara aí que tá disparado, mas é um cara que ainda tem a consciência e ainda tem aquela temência em relação a Deus, né? Então eu vejo Deus e eu sei que Deus tem um propósito muito maior na sua vida. Amém. Não é à toa que ele te entregou vários seguidores aí. E eu sei o quanto que Deus pode usar a tua vida para alcançar outras pessoas. Eu já fui alcançado em relação a tirar algumas coisas do papel, cara, ser influenciado. Acho que deve ter mais ou menos uns 3 anos. E muita coisa aconteceu na minha vida. Claro que existe um processo todo. E eu tenho certeza que, assim como eu, teve outras pessoas que são influenciadas por você. Não só como influência, mas, cara, como aquele cara... Hoje você tá com quantos anos? Você tá com 26 anos? 28. 28 anos, o cara que já conquistou muita coisa, já viajou. Quantos países? Acho que tem uns 37 aí. Cara, o cara viajou muitos países. É um cara de Imperatriz, da cidade de Imperatriz. Então é muito legal a gente ver alguém que saiu daqui, que é daqui, da cidade, do Bacuri, não é isso? Do Bacuri. Do Bacuri. Parque ali o interior. Bacuri, Parque Anhanguera e Parque do Buriti. E o cara que tá ganhando o mundo aí fora, cara. É muito interessante, muito massa ver isso, né, cara? E assim, o interessante é você ver e enxergar, cara, não foi só eu que cheguei aqui, foi Deus que me trouxe até aqui, né, cara? Isso é massa, muito legal, né? E Léo, assim, esses dias eu tinha visto, eu acho que a Dona Rosa, né? Um abraço, Dona Rosa, né? Falou, Dona Rosa, tá melhorando, né? Tá melhorando, né, cara? Que eu não perco uma história de vocês aí, né? E o mais massa é quando ele pega uma história e fala assim: ô mãe, essa empresa aqui, né, tem uma publicidade pra nós fazer, cara, aí manda alguma coisa, aí ela, Leonardo... Ela é muita... É engraçado que minha avó, ela é... A avó, a mãe de todo mundo é assim, só que eu trago isso pra internet, então muita gente se identifica com isso. Sim, cara, aí é massa que ela já começa, Leonardo, aí, cara, aí começa aquela resenha toda. E eu lembro que você falou que ela tinha se ausentado um pouco da internet, né? Ela tá passando por um processo. Sim, acho que é um processo... O Lucas tá ligando. Paz, esse processo que minha mãe tá passando é um processo que... A gente tá falando de saúde mental, que a gente acaba pegando muitas coisas que nossos pais trouxeram da fase de criança deles, né? Então a gente só é aquilo... É um reflexo, né, cara? Reflexo. E hoje o mundo, ele tá totalmente diferente, pô. As coisas são muito mais rápidas. Tá muito acelerado, né? Muito acelerado. E aí essas pessoas dessa idade, elas estão sofrendo. Sim. Então elas precisam se... Minha avó, até um tempo atrás, nem sabia o que era celular. Hoje passa o dia no TikTok, passa o dia no Instagram. Então a aposentadoria dela é ver conteúdo. E muitos outros aposentados, muitos outros idosos. Então acaba que aquela parte do amor, de domingo de família... a calçada onde eles sentavam, sumiram, né? Essas lembranças antes. E eu acho que tem que ter o cuidado, eu acho que tem que ter o direcionamento dos filhos, levar a mãe para poder fazer terapia. E minha avó não é diferente das outras pessoas que acaba sentindo, né? Sim. A idade chegando também, aceitar que você tá ficando mais velho, que eu acho que isso é mais coisa da sua cabeça. Aí você pode ter 50 anos, mas vai ter um espírito de 20. E tá tudo bem. Então, existem pessoas que acabam não conseguindo separar as coisas. Né? Então, mas hoje minha avó tá melhorando, graças a Deus. E o importante hoje é saúde mental. Não é frescura. Então, eu acho que todo mundo tem que trabalhar isso, porque a gente vive em um mundo realmente hoje muito mais acelerado que antes. E é isso. Cara, e assim, falando de saúde mental... Em 2019 eu perdi meu pai. E assim, até aquela época eu achava que depressão... Cara, é sério, não é? É sério, não é?
Mas eu vivi algo. Eu não falei... não é que eu passei por um processo sobre isso. E eu lembro que quando eu perdi meu pai, cara, bateu aquele desânimo, aquela coisa toda. E começou a vir vários pensamentos, né? Negativos, coisas. Eu lembro que um dia eu ia almoçar na casa da minha irmã, aí peguei minha esposa, a gente tava indo pra casa dela. E no meio do caminho, e eu também não falei nada pra ninguém. Comecei a chorar no carro, desesperadamente. Minha esposa falou assim, o que foi, amor? E eu, cara, eu não aguento mais. Não aguento mais. Aquele coração, aquela ansiedade. Eu não sabia, né? Porque às vezes quando você não conhece a raiz de um problema, você não consegue resolver ele, né? E eu falei, cara, não consigo. Eu quero desistir de tudo. Eu lembro que a gente chegou na casa da minha irmã, aí minha esposa foi lá e contou pra família. A minha irmã, assembleiana, Jordanha, chamou dentro do quarto e falou assim, se ajoelha aqui agora. Aí se ajoelhou e botou a mão na minha cabeça. E ela falou assim, eu não vou desistir de você porque você não desistiu da gente. Cara, e começou a orar e... É isso. Cara, e botou a mão na cabeça e falou, Deus... É o meu irmão orou para que a nossa casa fosse salvos, o meu pai, as minhas irmãs, a minha mãe. Eu não vou desistir do meu irmão. Cara, eu senti uma força tão grande de Deus, né? E só que assim, existem coisas que o remédio cura. Existem coisas que só Deus consegue fazer. Sim. Só que a gente também não pode dispensar a questão dos profissionais da área. Eu lembro que depois daí eu comecei a frequentar o psicólogo. Eu fiz algumas sessões até que eu entendi o problema, eu resolvi e tá tudo certo. Porque às vezes, quando você não conhece, né, essa questão depressão, ansiedade, às vezes você julga muito em relação a isso, né? E o ideal, cara, é não descartar isso. Existem profissionais da área, existem pessoas que estão ali, que conhecem e sabem resolver o problema, certo? Mas o maior de tudo é a gente não esquecer que existem coisas que só Deus pode curar. Sim. Léo, assim, o que foi que mais marcou assim, a tua vida assim, até hoje? Assim, cara, isso aqui foi o que mais marcou minha vida. Eu lembro isso aqui, é o que mais marcou a minha história. Mais marcou minha vida. Cara, não é... Eu tive vários momentos da minha vida. Mas eu acho que a partir do momento... Acho que o momento mais marcante da minha vida foi meu batismo aos meus 17 anos, assim. Sério, cara? Porque a partir daquele momento, né, eu não tinha conhecimento da palavra naquela época. Então todos os meus amigos foram para um lado e eu fui para a Nova Aliança. Então todas as minhas oportunidades de crescimento foi através daquela decisão que eu tive de buscar Deus, de me batizar, de ir para o encontro, de ter aquele momento com Deus. E acaba que aquilo ali foi um divisor de águas para mim, um momento muito importante. Uma escolha, né? Então a gente gosta de falar que você escolhe, né? Você busca, e foi essa oportunidade que eu tive de conhecer a palavra. Claro que no decorrer do tempo muitas coisas, o entretenimento acaba te tirando de mais perto dessa conexão, mas a gente se lembra ainda da palavra, a gente busca, o mundo espiritual é gigantesco. Sim, sim. Eu vivo num mundo de muitos olhares, então por isso que eu sei que é um conjunto de coisas que eu preciso para poder estar forte. Se eu deixasse uma dessas coisas diminuir, eu já vou estar mal. Então eu sempre busco estar ali no equilíbrio. Eu acho que o divisor de águas foi sim isso, eu ter aceitado Jesus naquela época. Foi onde várias coisas passaram na minha cabeça, até sonhos mudaram também. E eu acho que... E não desistir, cara. Eu tenho uma frase no meu braço, com uma das primeiras tatuagens, que fala: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque eu passei toda a minha trajetória desde os meus 18 anos. Quando eu consegui conquistar minhas coisas, as pessoas falaram que eu estava tendo sorte. Porque ele conseguiu isso. Fulano ajudou ele com isso. E nunca era mérito meu, entendeu? Nunca. Então, até isso na terapia eu tive que tratar. Você reconhecer sua trajetória. Eu tive que pegar todos os meus stories antigos para saber o que eu fiz para chegar ao que eu sou hoje. Então, ninguém vai apagar a minha história. E claro, na vida é tudo como eu posso falar? É um equilíbrio. Tipo, é como eu te falei. Não é porque eu sou um empreendedor, mas eu preciso olhar para o meu íntimo. Como é que eu estou espiritualmente, como é que eu estou
fisicamente, como é que eu tô com minha família. Então é isso. Se uma coisa tiver desalinhada, a outra ajuda, entendeu? E a outra não pode influenciar. Se meu financeiro estiver desalinhado, mas eu tô muito bem com minha base familiar, tô muito bem espiritualmente, que acaba vai ajudar no financeiro. Então é isso. Então quando eu observei isso na vida, tem dias que a gente não vai estar bem, tem dia que a gente vai produzir da mesma forma que a gente produziu ontem, e tá tudo bem. Então, só que assim, são momentos muito marcantes na minha vida, e esse é um. E o pessoal de casa, o final da Libertadores também foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Foi quando eu realizei o meu maior sonho, melhor que da Copa do Mundo. Foi? E cara, é isso. Acho que a vida a gente que complica muito, mas ela é muito básica, assim, muito simples. Muito simples, né? Cara, e qual o conselho que você daria hoje para quem quer iniciar como influencer ou quer empreender? Qual o conselho que você daria para essa pessoa hoje? Eu gosto sempre de falar que você não precisa estar pronto para começar. Você não precisa procurar o celular perfeito, o roteiro perfeito, a publicidade perfeita, o conteúdo perfeito. Você só precisa começar. Hoje eu tenho a maior influenciadora de Imperatriz dentro de casa que fala errado, que é ela mesmo, que é minha avó. Então, sem muito romantizar, sem muito efeitos especiais, ela consegue passar para o público a essência dela. Então, hoje, se você é um criador de conteúdo, você que está começando agora, você só precisa dar o primeiro passo. E, é claro, o talento é importante, mas a sua dedicação sempre vai ser maior do que isso. Então, você precisa se mover, você precisa andar, você precisa buscar conexão, que hoje fala collab. Você sempre precisa se reinventar todos os dias. E o mais legal, você precisa ter um motivo para acordar feliz. A gente está cansado de acordar às segundas-feiras e ir para os nossos serviços chatos, meio peso, né? peso. Então, eu digo para ti com toda sinceridade, todos os dias que eu acordo feliz, porque eu faço o que eu amo. Top, cara. É igual você falou, é você dar o primeiro passo. Eu costumo dizer que a gente dá o primeiro passo e Deus coloca o chão, né? É exatamente isso. Isso é fé. Isso é forte. É a fé e a ação. Às vezes tem muita gente que tem fé, mas não tem atitude. Tem muita gente que tem vários projetos, mas essas pessoas não executam, né? Porque é igual você falou, às vezes a pessoa procura o momento perfeito, o cenário perfeito, o celular perfeito, e quando você lá no fim você entende que não é só sobre isso, Sim. é sobre iniciar. E o simples ainda funciona. Funciona o muito simples bem. Funciona muito bem. Eu costumo dizer que o lugar mais rico e mais cheio de coisas é o cemitério. Porque lá no cemitério são lugares onde projetos não foram executados, sonhos mortos. Precoce, né? Muito... Isso, precoce. Às vezes tem pessoas, você que está nos assistindo hoje, pessoas que estão há muito tempo projetando, entra ano, sai ano, e não consegue executar porque está esperando o momento financeiro perfeito, o momento perfeito, e esse momento perfeito, eu sinto muito lhe dizer, mas ele nunca vai chegar enquanto você não der o primeiro passo. É isso aí. É isso aí. Cara, assim, e a última pergunta para a gente encerrar esse bate-papo, né, que isso aqui já é o lema do nosso podcast também. Qual é o legado que você quer deixar? Qual legado você quer deixar? Eu costumo dizer, e eu falei até no podcast anterior, que legado é diferente de herança. Porque herança é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa nas pessoas, né? É o que você deixa nelas, a impressão nelas. Qual legado você quer deixar? Essa palavra é muito forte, legado, para mim, porque eu me preocupo muito com as pessoas que andam ao meu redor. E eu enxergo isso. Eu enxergo a mudança de vida delas quando elas acabam entrando na minha vida. Isso eu sou muito grato a Deus por ser essa ponte, por ser essa conexão. Ninguém vai passar na minha vida e não vai lembrar do meu legado. O Léo conseguiu, de alguma forma, me inspirar. O Léo conseguiu, de alguma forma, tirar a venda que estava nos meus olhos. O Léo conseguiu, de alguma forma, fazer eu sonhar de novo. Então, esse é o legado que eu quero deixar. Eu quero deixar o legado dentro de casa, porque se eu não for dentro de casa excelente, eu não vou conseguir ser na rua. Então, eu quero deixar o legado para minha família. Eu quero ver primos meus sendo formados. Eu quero ver primos meus conquistando suas casas, conquistando seus bens materiais e seus bens também, como viagens. Que eu fui um dos primeiros a abrir a porta de tudo na minha família. E aí eu saio para fora, onde as crianças
me ver e falar assim, eu quero ser que nem o Léo, eu quero ser bênção na vida das outras pessoas, eu quero gerar oportunidade, né? Às vezes as pessoas pensam que ser rico é ter dinheiro na conta, mas não. É você ter as portas abertas em qualquer lugar desse mundo, pela forma que você acaba levando as outras pessoas, entregando tudo que você tem, que é o essencial. E esse é o legado. Sim, se um dia uma pessoa chegar para ti e falar, o Léo conseguiu de alguma forma me dar oportunidade, o Léo conseguiu de alguma forma fazer eu sonhar de novo, é isso que eu quero, porque as pessoas às vezes precisam só de um empurrãozinho. Elas não conseguem enxergar o potencial. E, às vezes, elas precisam de alguma pessoa para encher elas, entendeu? E, graças a Deus, é a forma espiritualmente que eu estou com Deus que eu vou conseguir ser isso na vida das outras pessoas. Às vezes, elas estão vazias, mas a partir do momento que eu consigo tocar nelas, elas vão se sentir impactadas. E esse é o legado. É isso aí, cara, top. Léo, foi muito bom o nosso bate-papo. Eu espero que a gente tenha a segunda parte aí. E, cara, só te agradecer mesmo. É isso, cara. Obrigado. Viu, cara? Você foi um cara de Deus, cara top, entendeu? Também. É só convidar, na inauguração, vou pedir pra Isabela te chamar também da Histórias Pode Viagem. chamar, né? Inclusive o Guné é meu vizinho. Eu vi lá, o Guné é meu vizinho. O Gunazão, criador de conteúdo. Não, eu achei massa esse último história aí, né? Da História Viagem. Aí a galera comentando, falou assim, rapaz, o consultor vem junto. Abraço, Guná. Tamo junto, Guná. Cara, Histórias Viagens. E, cara, então é isso. Obrigado, viu? cara. Prazerzão te conhecer, literalmente. Eu queria que você mandasse um abraço pro meu sobrinho Pablo Arthur. Pablo Arthur, ó. No dia da inauguração, o rapaz vai lhe levar pra inauguração pra eu te conhecer. Tá bom? Da minha agência. Tamo junto. É flamenguista não, né? Cara, tu acredita que ele é vascaíno? Né? Não. Não, mas eu gosto de você mesmo assim, viu? Tamo junto. Cara, brigadão. E, galera, então a gente está encerrando mais um podcast. Histórias que inspiram, ideias que permanecem. Eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse o like, já adiciona o sininhozinho. E a gente vai deixar na descrição todos os detalhes. Você consegue encontrar a gente lá no Instagram, @legadocast_. Léo, como é que a galera faz para te encontrar na rede social aí? Ó, na rede social você pode encontrar pelo Léo dos Stories, @Léo dos Stories mesmo, STORIS. Você também pode seguir nossas páginas das nossas empresas. Eu tenho a X1LS, que é um evento meu de esportivo. A gente tem a Histórias Viagens, que é a nossa agência de viagem. A LS Comunicação também. E tamo junto. Canal de YouTube ainda a gente tá projeto futuro aí. No TikTok, Léo dos Stories também. Tamo junto e é nóis. Top, galera. Tamo junto. E é isso aí.